Nós vamos iniciar a nossa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo. O texto que nós vamos conversar hoje tem por título Os Obreiros do Senhor, está no capítulo 20 e é a lição sobre os trabalhadores da última hora. É uma mensagem que foi escrita em Paris, 1862. O autor é o Espírito da Verdade. E então nós vamos fazer uma oração antes do início da nossa reflexão. Convido a todos para fecharem os olhos, aquietando o coração, buscando em nós a presença amorosa de Jesus e pedindo a Ele que nos oriente, clareando o nosso coração e o nosso pensamento, para que nós possamos compreender a mensagem desta noite. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito bem, meus queridos, do que vamos conversar, eu vou trazendo a mensagem e vamos refletindo ao mesmo tempo. Um momento, por gentileza, que nós temos que... Aqui. Ok, vamos lá. Tecnologia é mais uma lição. Vamos lá, então. A mensagem inicia dizendo assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O que nos aguarda é um futuro feliz. Mas para alcançarmos a alegria de viver, é necessário que nós possamos fazer construções felizes, mas a base é o Evangelho de Jesus, as leis divinas. O que vem por aí é a Era Nova, um mundo de regeneração anunciado pela doutrina dos Espíritos. Lá, no futuro, os espíritos que estarão vivendo lá terão que viver sempre em acordo com as leis divinas. E assim, as criaturas poderão desenvolver o amor. Vamos desenvolver o amor em nós, nessas construções felizes, para que possamos viver num planeta onde o amor prevalecerá. E aí nós lembramos da mensagem da vinha do Senhor. O planeta Terra é a vinha do Senhor. Ele já esteve entre nós, já trouxe lições extraordinárias de amor que nós ainda não aprendemos completamente, mas vamos aprender sim. É o tempo e o nosso esforço na busca do conhecimento e das transformações dos melhores sentimentos nossos. Então, na nossa reflexão, nosso entendimento diz assim: trabalhar na vinha do Senhor é assim. Ao longo de nossas existências, temos procurado construir sentimentos nobres, mas não temos tido sucesso, pois as imperfeições morais ainda vibram em nós. Daí, a infelicidade que atravessamos algumas vezes, a tristeza, a melancolia, a angústia, para alguns a depressão, a ansiedade. Tudo isso faz parte das imperfeições morais que nós ainda não trabalhamos, como vamos aprender a trabalhar para empalidecer, para que o amor e as virtudes morais possam ficarem construídas em nosso íntimo. Em princípio, nós temos que ter claro, eu sou, quem sou eu, na verdade? Um espírito. Todos somos espíritos, filhos de Deus, um Pai amoroso, centelha divina. Estamos aqui no planeta Terra, a caminho da luz, em um processo de evolução. Assim, compreendemos que a nossa reencarnação tem uma única finalidade: a evolução do espírito. E para evoluir, necessário é servir com retidão, servir e viver em acordo com as leis de Deus. Continua o Espírito da Verdade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor,
com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. E aí nós temos que pensar: o que movimenta a minha vida? O que me deixa motivada? Qual é o sentimento mais forte que eu trago em mim? Ele chama de ditoso, de feliz, de alegre, aquele que sabe trabalhar na vinha do Senhor, mas sem nenhum interesse pessoal e apenas o desejo de servir. Vejam só, trabalhar na vinha do Senhor com um só interesse, servir a Jesus pela caridade e pela alegria de poder servir aos nossos irmãos em humanidade. E hoje em dia, como nós sabemos, está cada dia mais triste tudo que temos visto por aí. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas necessitadas de ajuda. E então é necessário fazer o melhor que puder, sempre que pudermos agir em benefício do outro. Seremos felizes se atuarmos na seara de Jesus, atendendo aos compromissos que nós somos assumindo ao longo da vida. Quantos compromissos será que nós fomos construindo noutros tempos? Não conseguimos concluir e estamos tendo, sem dúvida alguma, mais uma oportunidade. Então é para refletir. Trabalho e sirvo na seara de Jesus com desinteresse? Pratico a caridade discretamente, entendendo que é minha obrigação, em reconhecimento a todas as bênçãos que o Pai Celestial tem me proporcionado? Como é isto para nós? Será que eu valorizo o que tenho? Sim, mas também sou capaz de doar, de dividir, de amparar as criaturas? Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então vejamos na nossa reflexão: qual é a minha expectativa diante da vida? Reconheço-me como espírito esperando o céu por recompensa? Muitas criaturas infantilmente aguardam o bônus hora, que encontramos citado muitas vezes nos romances espíritas. Muitos acham-se e sentem que são merecedores deste privilégio, quando na realidade só temos que agradecer a Deus pela oportunidade de servir sem nada esperar, tão somente aguardando a alegria do outro, a alegria de servir na seara de Jesus. Quando alguma coisa é feita em benefício de alguém e que percebemos a alegria da criatura, não tem nada que nos deixe mais feliz. Continua o Espírito da Verdade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Na nossa reflexão, no nosso entendimento, aí está um convite de Jesus para nós nos entrelaçarmos, para nos apoiarmos, para nos sustentarmos emocionalmente, para darmos suporte emocional um para o outro e avançar. Todos nós avançarmos na nossa condição de espíritos em evolução. Somente com o trabalho desinteressado, é que poderemos alcançar a plenitude para o espírito. Refletindo mais uma vez, tenho me unido às pessoas para servir na seara de Jesus? Eu sou uma ponte que une todo mundo, liga laços, liga lados, ou sou um muro que retrai as criaturas? Uno as pessoas em torno das tarefas na seara de Jesus, ou afasto-me, não querendo servir, e afasto uns dos outros?
Como é que nós temos agido conscientemente, percebendo como nós estamos fazendo? Porquanto, diz o Espírito da Verdade, o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Ele está nos convidando para mais trabalho se nós não nos ocupamos das nossas inferioridades, mas tão somente a alegria de servir, a alegria de fazer o bem o tempo todo. Então vamos refletir juntos. Me entrego ao trabalho pela alegria de servir? Ou faço exigências descabidas, motivadas pelos ciúmes, pela inveja, pelo orgulho? Como tem sido isso? Como é a minha atitude? Quais são meus sentimentos nos trabalhos que tenho realizado com grupos, equipes de amigos para servir a seara de Jesus? Continua o Espírito da Verdade. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, desavenças, disputas, conflitos, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. E então também nós temos que pensar: será que eu tenho criado conflitos nos grupos em que eu estou inserida nessa tarefa de Jesus? Como é que tem sido? Eu tenho sido harmônica, ajudado, amparado, cuidado, enfim. Como tem sido isso? Clamarão, diz aqui na lição, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Lembrando Jesus, quando ele diz sobre aqueles que serviram aos pequeninos, vestido os nus, alimentado os famintos, amparado visitando doentes e aqueles que estão encarcerados, olhado para o outro e vendo no outro um irmão em humanidade, necessitado de auxílio, de amparo, de ajuda. Como tem sido isso? Arregaço minhas mangas, abro os braços para servir ou fico indiferente? Como tem sido esse a nossa postura na tarefa com Jesus? Continua então o Espírito da Verdade. Como suplicais graças? Ele pergunta. Vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Como eu posso querer alçar aos céus se eu só quero alegria na terra, se é só isso que me importa? Não é? Já recebestes a vossa recompensa. Diz ele ainda mais, tal qual a quisestes, nada mais vos cabe pedir. E ele continua, as recompensas celestes são para aqueles os que não tenham buscado as recompensas na terra. Eu me lembrei agora de uma história muito linda que eu li uma ocasião. Era um senhor, vamos chamá-lo de seu José, um homem simples, pobre, boníssimo, um trabalhador excelente, um pai de família amoroso, um servidor na seara de Jesus incansável. E conta que todas as noites, antes de dormir, ele dobrava os joelhos e se colocava em oração. E enquanto ele orava, ele percebia um clarão espiritual em volta dele. E aí ele agradecia ao seu anjo protetor por estar junto, por ajudá-lo, por ampará-lo, por inspirá-lo. E ele sempre dizia assim:
Quando eu desencarnar, eu quero encontrar este meu amigo querido, abraçá-lo fortemente e agradecer por tudo que ele fez por mim. Todas as noites era assim. Ele terminava sua rotina e antes de dormir dobrava os joelhos em oração, sentindo aquela claridade enorme no seu entorno e novamente ele pensava no seu amigo espiritual, no seu anjo da guarda, a quem ele ia agradecer quando de volta para o mundo espiritual. E ele foi. Ele voltou para o mundo espiritual, naturalmente, pela morte, e ele então, em estando equilibrado, encontra o seu amigo espiritual, põe-se de joelhos e agradece por tudo que ele foi, por tudo que ele amparou, que ele cuidou, que ele protegeu. E o amigo espiritual o levanta serenamente e diz para ele que a luz que ele percebia era dele, como um trabalhador fiel na seara de Jesus. Ele estava por perto, mas toda aquela luz irradiada era do seu próprio coração. Acho que é uma das mais bonitas lições que eu pude ler nesses últimos tempos. É isso, não é? Ele não buscava recompensa na terra, ele já aqui mesmo sentia-se num profundo e imenso bem-estar. Vamos refletindo então. Qual sentimento movimenta a minha vida? Orgulho? Egoísmo? Busco as recompensas celestes, entendendo que essas recompensas devem acontecer enquanto estou por aqui? Quais são meus reais interesses? Para a gente pensar um pouquinho. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Então vejamos, meu devotamento é apenas aparente? Ou eu me entrego no serviço de Jesus, esquecendo até mesmo das minhas experiências? Como é isso? Estou compromissada com Jesus na construção de uma nova era? No mundo de regeneração? Aí eu me lembro que este mundo virá quando nós atendemos Jesus, quando ele nos diz: faça ao outro como quer seja feito para você. É regra áurea. Eu só posso ser feliz no momento em que eu fizer o melhor para o outro. E se eu me entrego a fazer pelo outro como eu quero seja feito para mim, seguramente nós vamos fazer o melhor. Não é? Garantindo paz de espírito, garantindo serenidade, confiança em Deus, amorosidade com a presença de Jesus. E ele vai dizendo aqui: cumprir-se-ão estas palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Esta é a lição, a reflexão que nós convidamos os amigos a pensarem, a se posicionar. Eu estou falando para mim também, porque tenho muito o que aprender. E então nós vamos agora, fechando nossos olhos, imaginando que nós estamos lá no nosso centro espírita, Sociedade Espírita Filantrópica, Irmã Francisca, nossa casinha do coração. Imaginando que nós estamos na sala de passe. E ali diante de nós, espíritos de luz,
mensageiros de Jesus, diante de nós, e em nome deste amor, derramando bênçãos de luz sobre as nossas vidas. Nada a pedir, apenas a sentir essa presença amorosa, sentir este amor e confiar na presença de Jesus em nossas vidas. Respirando suave e profundamente. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, Pai querido, por todas as bênçãos que o Senhor tem acobertado nossas vidas. Todas as bênçãos, Jesus, que temos recebido ao longo da nossa existência. Que a tua paz, infinita paz, esteja no nosso lar, Senhor. Que a tua paz, infinita paz, envolva o nosso planeta. E que nós possamos aprender a servir fielmente para colaborarmos na construção de um mundo melhor. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz para todos.